Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pesquisa indica um aumento dos casos de cyberbullying no Brasil. O JQ discute os impactos da violência na internet. Você vai acompanhar a visita da nossa equipe ao presídio de Itabira, que ganhou um anexo escolar. Formação de crianças e jovens conscientes de que a violência não é o melhor caminho. Conheça o projeto Intervenção nas Escolas. Ligado no seu direito. A Anatel determina que empresas de telecomunicações retornem ligação para o consumidor se atendimento por telefone cair. E mais, você já ouviu a frase "a justiça é cega"? O aulão de direito explica como surgiu a expressão. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pesquisas mostram que os casos de cyberbullying vêm aumentando no Brasil. Nossa equipe preparou uma reportagem para falar sobre os impactos desse tipo de agressão e as formas de combatê-la. Computadores e smartphones abriram espaço para que agressões, ofensas e intimidações, que antes eram físicas, fossem propagadas no ambiente virtual. É o chamado cyberbullying. Com algumas letras, é possível fazer a autoestima de qualquer pessoa se apagar, principalmente dos jovens, que ainda estão em formação. Segundo essa psicóloga, nesses casos, os danos podem ser sentidos a vida inteira. Desde danos mais imediatos, que é, por exemplo, abaixar o rendimento acadêmico, ter dificuldade de fazer amizades e ter as habilidades sociais bem fracas por causa disso, quanto danos futuros, que é se tornar um adulto que tenha dificuldades aí de se relacionar também, pode vir a se desenvolver delinquência. Um levantamento da ONG SaferNet Brasil, que monitora violações aos direitos humanos na internet, mostrou que os casos de cyberbullying aumentaram 17% no último ano. O IBGE também realizou um estudo. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar ouviu jovens com idade entre 13 e 17 anos. 46% deles afirmaram que já foram vítima e aproximadamente 200 mil estudantes declararam que as agressões acontecem com frequência. Sabendo da importância de se educar esses jovens também para a vida online, uma escola de Belo Horizonte elaborou um projeto para conscientizar os alunos a respeito desse tipo de violência. O primeiro passo foi a aplicação de um questionário para conhecer como esses jovens se comportam quando o assunto é tecnologia. O que nos chamou muita atenção nos resultados do questionário foi que nós percebemos que cada vez mais precocemente as crianças têm lidado com a tecnologia e estão ativas principalmente nas redes sociais. Um caso específico são as crianças de 8, 9 anos que já estão no Facebook. Nos nossos dados nós levantamos que 60% dessas crianças já têm um perfil em rede social. Isso nos fez refletir, porque as redes sociais elas prezam por uma faixa etária mínima, que eles falam ali entre 13 anos. Então o pai ele tem que começar a pensar e refletir se está correto ele deixar o aluno acessar livremente, se ele tem que ter ali uma vistoria diária do que está acontecendo nesse mundo virtual. Segundo a diretora, o projeto se baseou na realização de atividades que respeitassem a idade e a capacidade de compreensão das turmas. No infantil, nós trabalhamos muito com a questão da literatura. Com os alunos maiores, do Fundamental 1, que é a faixa etária aí de 6 até 10 anos, nós trabalhamos já voltado para conscientização mesmo, com vídeos, com textos. Eles fizeram medicamentos de combate ao bullying, então eles criaram bulas. Com os maiores, nós fizemos uma gincana. Embora o cyberbullying seja um fenômeno recente no país, identificado no máximo há 10 anos, nossas leis mais antigas se mostram apropriadas para esses casos. Apesar do nosso Código Penal datar de 1940, ele é extremamente atualizado quando se diz respeito a bullying. Nós temos uma figura dos crimes chamados crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, que justamente se reportam e o comportamento agressivo do bullying pode sim ser utilizado nesses tipos penais e pode sim ser enquadrado nesses tipos penais. O Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos é um dos meios para denunciar essa prática. No âmbito jurídico, as agressões podem ser comprovadas com prints das páginas ofensivas e mensagens recebidas. A pesquisa do IBGE mostra ainda que 2 em cada 10 estudantes já praticaram cyberbullying. Para que esse número não aumente, a fiscalização por parte dos pais e tutores conta muito. Principalmente porque, quando os filhos são menores, os pais é que podem ser responsabilizados. O seu filho causou um cyberbullying, o seu filho iniciou na escola, por exemplo,
um grupo de WhatsApp para ofender uma colega, ele postou uma mensagem num grupo de WhatsApp ofendendo alguém, praticando esse tipo de comportamento intencional, repetitivo. Isso pode sim gerar uma ação civil e a responsabilização civil dos pais. A escola também pode ser responsabilizada. Por isso, algumas já adotam um sistema de parceria com as famílias. Conversamos, apuramos, verificamos o que é e aí em seguida entramos em contato com a família. Trazemos a família para a escola para poder expor o problema e juntos encontrarmos a solução. É abrir os olhos para fiscalizar e fazer os jovens enxergarem que esse tipo de conduta, tratada como brincadeira, não tem graça nenhuma. Infelizmente, os nossos pais, os nossos avós, eles passaram isso na escola e acreditavam que isso era normal. Então, primeiro é desconstruir essa ideia, que nenhum tipo de agressão é normal. A pesquisa divulgada pela SaferNet mostrou que caiu o número de denúncias de exposição de imagens de nudez e sexo. Os casos registrados da chamada vingança pornográfica foram menores em 2016 em comparação a 2015. A repórter Silvana Monteiro conversou com a superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar sobre o assunto. Quais fatores, desembargadora Karen Emery, que a senhora atribui, né, a esse avanço com essa diminuição? Bom, Silvana, embora a gente possa falar em diminuição, eu creio que é uma diminuição bastante pequena ainda. Não podemos dizer sem significado, porque é significativo, toda diminuição é significativa. Mas ainda há muito que avançar. E temos que levar em conta também que não é um número real, porque muitas mulheres, elas não procuram, elas não informam, elas não relatam, não registram esse tipo de ocorrência. Mas o que eu acho que é importante é esse envolvimento, são essas políticas públicas, a sociedade está debatendo, a sociedade está mobilizando, e a mulher também está se empoderando, se encorajando para poder registrar essas ocorrências. Só assim que a gente vai poder mudar esse cenário. Desembargadora, há um projeto de lei, né, o 5555 de 2013, que está em fase final, que é a fase de apreciação pelo Senado Federal, que inclui aí como violência doméstica e familiar contra a mulher a exposição íntima dela na internet. Qual é a avaliação da senhora sobre esse projeto? Esse projeto traz especificamente dois ganhos. Primeiro, ele a Lei Maria da Penha, ela dá os tipos de violência, moral, psicológica, física, então acrescenta agora essa violência virtual, como uma forma de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. E outro ganho possibilita o deferimento de medida protetiva de retirada em 24 horas da exposição negativa, da exposição da mulher que está sendo feita na internet. Então, assim, apenso a esse projeto, existem outros projetos de lei também com esse mesmo objetivo, mas eu acho que esses dois ganhos específicos, que é a violência, especificar a violência virtual como uma forma de violência e a possibilidade da concessão de medida protetiva nesse âmbito virtual, é um grande avanço. Como a senhora avalia aí o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, em relação, né, à Lei Maria da Penha? De que forma eles ajudam a Lei Maria da Penha a ser cumprida? O Marco Civil é a lei maior, vamos dizer assim, que regulamenta todas essas questões da internet, dessas questões eletrônicas, enfim. O que ela veio? Ela veio dar esse passo para essa criação da medida protetiva, porque no Marco Civil já se falava nessa possibilidade da mulher buscar a empresa diretamente, sem necessidade de ter uma autorização judicial. Então, acho que essa discussão, esse avanço no Marco Civil já foi possibilitando essa criação de projeto de lei, que agora vem bater o martelo e deixar isso bem claro. A questão da Carolina Dickmann, ela é um pouco diferente, porque ela não é no âmbito doméstico familiar, ela para qualquer mulher. E ela vem proteger especificamente dos hackers, e aí sim, aí ela tipifica especificamente, cria artigos no Código Penal para punir esse invasor. No meio da conversa com um atendente de call center, a ligação cai. Você já passou por essa situação? Vamos falar do dever das empresas de telecomunicações de retornar a ligação. No próximo bloco, você vai conhecer também o projeto da comarca de Ribeirão das Neves, que busca diminuir a violência dentro de escolas públicas. Voltamos em instantes.
Estamos de volta com o Justiça em Questão. Você sabia que durante um atendimento por telefone, a empresa tem a obrigação de ligar de volta para você se a chamada cair? É o que determina a Resolução 632 da Anatel. A regra vale para empresas de telefonia, banda larga e TV por assinatura. Fizemos um teste para conferir se as prestadoras estão cumprindo essa regra. Acompanhe. Listamos os números de atendimento das empresas de telefonia. Já no primeiro contato, um sinal de que a norma estava sendo cumprida. Esta chamada será gravada e, se necessário, poderá ser solicitada. Caso a sua ligação caia durante o atendimento, aguarde que retornaremos o contato. O texto que regulamenta os serviços de telecomunicações é a Resolução 632 de 2014 da Anatel. A regulamentação prevê que, uma vez que a chamada seja originada para o call center e haja a descontinuação da mesma, ou seja, ela venha cair por algum motivo, pouco importando qual seja, a operadora deve imediatamente realizar o contato com o telefone que o consumidor tem cadastrado em seus registros ou com o qual ele tem efetuado a ligação para a operadora. Esse prazo máximo que a operadora possui é de 300 segundos, ou seja, ela tem exatos 5 minutos no máximo para fazer esse retorno. A respeito da minha conta, eu queria saber o seguinte. Nós vamos esperar agora para ver se eles retornam a ligação. No contato com a Vivo, tivemos o retorno dentro do prazo de 5 minutos. Ó, estão ligando. Alô, pois não? A ligação caiu, o sistema retornou para você. Já o primeiro contato com a Claro não foi positivo. Nós esperamos por 12 minutos e a Claro não retornou a ligação que nós fizemos. De acordo com o advogado, as empresas só estão dispensadas de retornar a ligação em determinadas situações. A regulamentação vai falar basicamente de 3 situações. A primeira delas é quando há percebido pelo atendente a falta de educação do consumidor ou a utilização de palavras ofensivas durante o contato telefônico. Uma segunda hipótese está relacionada ao fato de que pode-se haver engano na ligação ou mesmo trote. E uma terceira hipótese legal prevista na regulamentação são as situações nas quais o consumidor faz contato por meio de um número privado, ao qual a operadora não consegue saber qual é o número que fez a devida ligação e dessa forma ela não tem como fazer o retorno. Repetimos as ligações, interrompendo as chamadas. A Claro, dessa vez, retornou nosso contato, assim como a Vivo e a TIM. A Oi, que respondeu na primeira vez, falhou nesta segunda tentativa. Só no dia seguinte recebemos a ligação da Oi. A regulamentação diz que, caso não seja feito o contato telefônico, as empresas devem mandar mensagem de texto com número de protocolo ou enviar e-mail. Caso essas medidas não estejam sendo cumpridas, o consumidor pode reclamar junto à Anatel. O site da Agência Reguladora do Setor também traz as informações da resolução, dentro da seção Consumidor, na aba Seus Direitos. Fique agora com o Aulão de Direito. Oi, meu nome é Raíssa e eu gostaria de saber por que a Têmis, deusa que simboliza a justiça, tem os olhos vendados. Na mitologia grega, a deusa Têmis, essa figura feminina, era a guardiã eterna das leis e dos juramentos dos homens. E ela aparecia sempre com uma balança em uma das mãos, que significa a ponderação, o equilíbrio na hora de julgar, e a espada em outra mão, simbolizando o poder, a força da justiça perante a todos. No século XVI, a justiça alemã introduziu a venda, exatamente para simbolizar a imparcialidade, a isenção na hora de julgar. E, portanto, esses três símbolos hoje compõem essa figura que representa a justiça. A atuação da Justiça, em parceria com outros órgãos públicos, busca diminuir o índice de criminalidade em escolas públicas de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conversei com a juíza da 2ª Vara Infracional da Infância e da Juventude de Ribeirão das Neves sobre o projeto Intervenção nas Escolas. Confira. Doutora, como é que surgiu a ideia da implantação do projeto? A Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das Neves nos apresentou um diagnóstico com 6 escolas que apresentavam o baixo índice de educação básica, o IDEB, e que apresentava muita criminalidade no entorno. Então, nós resolvemos articular a rede para melhorar a qualidade dessas escolas.
E quais seriam os eixos que vão nortear a realização desse projeto? O primeiro eixo foi segurança, com a participação da Polícia Militar. O segundo foi a simplificação do procedimento de ato infracional. O terceiro, mediação. E o quarto, conselho escolar. A senhora mencionou mediação. Por acaso isso envolve também juntar comunidade, os pais, os alunos, entidades do Poder Judiciário? Sim, a mediação seria uma forma de resolver os conflitos na escola antes que isso vire um processo judicial. E é importante o envolvimento de vários atores para combater a criminalidade dentro da escola. Na prática, como é que o projeto vai ser executado? A notificação do ato infracional, ela será feita pela escola diretamente ao Ministério Público. Em seguida, será realizada uma audiência de advertência com uma equipe multidisciplinar em que o adolescente será advertido, será chamado a refletir sobre o que ele fez e, ao mesmo tempo, os pais estarão com os psicólogos numa roda de conversa para que esse ato infracional não volte a acontecer. E após a implantação do projeto, se observou alguma mudança na rotina dessas escolas que participam? O principal aspecto positivo é que esse aluno advertido, ele não voltou a ameaçar ou a cometer uma lesão corporal dentro da escola. Ele realmente repensou o caminho que ele estava seguindo. E, além disso, com a presença maior da Polícia Militar no entorno dessa escola, houve maior segurança para os professores, os diretores e os próprios alunos. Eles se sentem mais amparados por todo o Estado dessa forma. Pegue carona com o Mapa das Comarcas e conheça Santa Luzia. Uma cidade com arquitetura colonial, em um ponto estratégico na busca por minerais, Santa Luzia se tornou um importante centro comercial. Hoje a cidade abriga mais de 215 mil habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A comarca demanda grande esforço do judiciário local. Os moradores da cidade ajuizaram mais de 15 mil processos em 2016. Além de julgar esses processos, o Judiciário Estadual também apoia iniciativas em Santa Luzia. No Multirão Direito a Ter Pai, o TJMG e a Defensoria Pública Mineira fizeram exames de DNA e regularizaram certidões de nascimento. A ação teve como objetivo contribuir para a formação de vínculos afetivos e facilitar a requisição de direitos. O Tribunal de Justiça adota também na comarca o método APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Na APAC de Santa Luzia, cerca de 160 recuperandos participam desse modelo de execução penal alternativo. No local, eles aprendem profissões, trabalham, participam de palestras e oficinas, retomam os estudos e podem cursar faculdade. Os próprios apenados cuidam da segurança do local, sem a necessidade de armas ou força militar. O tratamento mais digno proporcionado pelo método beneficia toda a população luziense. O custo mensal com o recuperando chega a ser 3 vezes menor do que o gasto com um preso comum. Outro dado que reforça a importância do modelo alternativo é a eficácia na recuperação, demonstrado pelo baixo índice de reincidência no crime se comparado ao sistema convencional. Nossa equipe foi até a comarca de Itabira para conhecer o anexo escolar criado dentro do presídio. Você confere no próximo bloco. O Justiça em Questão volta daqui a pouco. Estamos de volta com Justiça em Questão. Confira agora decisões do Tribunal Mineiro. Em Formiga, região centro-oeste de Minas, a dona de um imóvel conseguiu rescindir contrato de aluguel. O contrato foi firmado com um inquilino, mas quem passou a morar no imóvel foi a irmã dele. A proprietária pediu o despejo da moradora e o encerramento do acordo de locação, porque o inquilino estava sublocando a casa.
O juiz Rafael Guimarães Carneiro afirmou que o descumprimento contratual foi provado e autorizou o despejo. O pedido liminar de suspensão de uma lei municipal em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi negado pelo órgão especial do TJMG. A Lei 6.722 de 2016 estende a gratuidade de transporte coletivo para portadores de deficiência mental e usuários de álcool e drogas em tratamento. A Federação das Empresas de Transporte e Passageiros de Minas Gerais pediu que a lei fosse suspensa, porque ela não tinha sido proposta pelo prefeito. O órgão especial do TJMG negou o pedido. Segundo a decisão do colegiado, a ação liminar não podia ser aceita no caso, pois a lei não causa aumento de custos para o poder público. E em Poços de Caldas, no sul de Minas, uma ex-integrante da escola de samba Saci Pô vai ser indenizada. Segundo o processo, a imagem da Foliã foi usada no site de agremiação sem autorização. A ex-integrante da escola de samba entrou com ação na justiça, pedindo pagamento de indenização por danos morais. A 18ª Câmara Civil do TJMG confirmou decisão de primeira instância e deu ganho de causa à Foliã, que vai receber R$ 5.000. Um espaço que abre portas para novas oportunidades a pessoas em cumprimento de pena. O presídio de Itabira inaugurou no início deste ano um anexo escolar. Conheça a iniciativa na reportagem de Silvana Monteiro. No lugar de algemas, lápis e cadernos, ao invés de agentes prisionais, professoras, e à disposição páginas que se abrem para o conhecimento. Nesse cenário, pode-se realizar o sonho da liberdade mesmo estando preso. É o caso do Neno, filho mais velho de um casal de agricultores que abandonou os estudos ainda na 4ª série. Quando eu soube que eu ia ter essa oportunidade aqui dentro do presídio, foi de realizar um sonho, porque eu sempre tive o sonho de voltar a estudar. Comece onde está, use o que tem e faça o que puder. Essa frase, que hoje decora uma das paredes da sala de aula, é o lema que fez a diretora do presídio perseguir o sonho de montar um anexo escolar dentro de uma unidade prisional. Na busca por apoio, a diretora conseguiu com o governo municipal um projeto arquitetônico, depois levou à promotoria e ao judiciário a ideia que aos poucos foi se tornando realidade. Eu falei com ela, Vanessa, eu tenho recurso para construir uma biblioteca. Eu tenho recurso só para construir uma biblioteca, mas eu não posso construir só uma biblioteca. Eu preciso construir uma escola, porque eu não tenho espaço nem para os atendimentos meus. Já os técnicos do presídio de Itabira não têm espaço, eles não têm sala para trabalhar. Então eu preciso construir uma escola. Faz esse projeto aqui e depois a gente vê onde que a gente vai conseguir recursos. A juíza Cibele Mourão, ao chegar à comarca de Itabira, já encontrou o desejo sedimentado e, de pronto, com a direção do presídio, reuniu esforços para torná-lo realidade. Um dos fatos que mais marcou a magistrada foi que, durante o levantamento da Secretaria de Educação, muitos presos não sabiam o verdadeiro grau de instrução. A maioria não tem o ensino fundamental completo. Então, temos aí a média entre 4º ano, 6º ano do ensino fundamental. Muitos, infelizmente, embora digam que tenha 4º, 5º ano, mal sabem ler e escrever o nome. É por acreditar que a educação pode transformar e libertar as pessoas que o trabalho pedagógico desenvolvido aqui no presídio de Itabira visa preparar homens em cumprimento de pena restritiva de liberdade para a reinserção social e a mudança de vida. De ser um exemplo para a minha família, porque dentro da minha família agora ninguém tem a oportunidade de estudar. Estando estudando aqui dentro, dando continuidade aos meus estudos, chegar onde eu quero chegar, eu posso dar um exemplo de vida para a minha família e para muitas outras pessoas. As salas de ensino fundamental dentro do presídio de Itabira representam o 2º endereço da Escola Estadual Dona Eleonora, que já existe na cidade. As professoras são contratadas pelo Estado e os alunos seguem a mesma metodologia de uma escola comum. Eu tenho uma equipe de técnicos que faz uma triagem com eles, faz uma avaliação para poder... Eles precisam ter bom comportamento, eles não podem ter cometido falta no último ano. Esse é um dos primeiros critérios. E ter vontade. O fator determinante é que eles tenham vontade de estudar. 37 presos estudam no anexo escolar e a previsão é inserir mais 28, totalizando 65.
A possibilidade de ensinar em um ambiente de encarceramento foi abraçada não só pela comunidade jurídica, mas também pela população de Itabira. A obra foi construída com apoio da sociedade. Empresários fizeram doações de material e numerário. Prestações pecuniárias também auxiliaram na construção da obra. Todos os livros da biblioteca foram frutos de doação da comunidade. Cartazes pendurados na parede foram obras de alunos de escolas municipais. Então a sociedade passou a ver o encarcerado com outros olhos. E não é só o olhar da sociedade sobre o preso que vem mudando com a criação da escola. A visão do Neno sobre o mundo já se ampliou nesses poucos meses de aprendizado. E entre apagar o passado e escrever uma nova história, ele vai cultivando motivos para sonhar. Dar continuidade ao estudo e poder chegar onde eu tenho o sonho de chegar, que o meu sonho é de fazer uma faculdade. O anexo escolar é resultado da parceria entre a Vara de Execução Criminal da Comarca de Itabira, a Secretaria de Estado de Educação, a CEAP, Secretaria de Estado de Administração Prisional, e o CONCEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Minas Gerais. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens dessa e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.